Aleluia, glória a Deus. Bom dia, pessoal. Já vi alguns aqui, alguns amados, a Ione, todos os demais, o João, o Igor. Não vou falar os nomes tudo aqui não, né? Que povo bom. Mas eu queria mais gente aqui. Quando passa o tempo assim, o pessoal formou no meio do ano, né? Essa turma. Mas vamos estar firmes na formatura. Você vai pegar no pé do seu colega. Amém? Você lembra quando você fez o anjo da guarda? Pois é, agora você tem que ser. Amém, queridas? Ah, tem um pessoal ali que eu lembro do que eles apresentaram o trabalho. Então, é uma grande honra, alegria. Sei que é redundante a gente falar, né? Privilégio, mas é isso que é. Essa que é a verdade. Eu amo dar aula, amo o ensino. E achei que a turma correspondeu muito bem. E que pena que eu não tive oportunidade de ministrar nas outras turmas, né? Mas eu estou aí à disposição. Eu tenho só um alvo, quero dar aula de Gênesis e Apocalipse. Antes do Senhor voltar. Por quê? Porque quando você ensina, é que você aprende. Amém, queridos? E eu queria compartilhar algo com vocês. Alguém aqui já ouviu falar da presente verdade? Aqui tem água? Tem. Quem já ouviu falar? Presente verdade. Só um ali atrás? Presente verdade, a verdade é sempre verdade, amém? A presente verdade é exatamente aquilo que Deus está falando nesses dias. É aquilo que está no presente, não é aquilo que está no passado e não é aquilo que vai estar no futuro. Ainda que esse tema que eu vou ministrar participou do passado, participa do presente e estará no futuro, mas eu quero falar do presente, eu quero falar do hoje. Amém? E nesses dias, pode pôr meus slides, o Cliverton. O Cliverton já é acostumado comigo, com o meu ritmo, né, Cliverton? Você vai dar conta de pôr rodinha nos pés aí, Cliverton? Aleluia! Amém, irmãos? Pois é, acho que quando eu estava na barriga da minha mãe, alguma coisa ali, alguma substância conectou com outra que deu uma acelerada, assim, sabe? Mas amém. Queridos, nós temos recebido compartilhamento muito forte sobre a presença de Deus. Amém? Eu gostei muito quando eu entrei aqui hoje, porque eu percebi aqui uma medida da presença. E essa medida vai crescer. Amém? E nós vamos desfrutar dela. E eu queria que você caminhasse comigo um pouquinho nesse livro aqui, que eu separei alguns versículos, para nós vivenciarmos essa presença. Por quê? Qual que é o desafio seu agora que você formou? Faz alguns chutes aí. Qual que é o seu desafio, João? Agora que você formou, que você não está lá todo dia, tendo que ouvir palavra, tendo que escrever, tendo que estudar, tendo que conviver. Qual que é o seu desafio, João? Manter o ritmo. Ótimo! Gente, alguém pode dar uma salva de palmas para o João? Quem mais? Agora eu quero uma varoa de valor. Qual que é o seu desafio, varoa? Avançar. Palmas para ela também. Você não vai parar onde você está. Alguém mais quer sugerir? O que é o desafio de quem forma no seminário? São muitos. Partilhar, ótimo. Gente, vamos encerrar com ela? Ok. Então, eu quero colocar aqui algumas figuras para você, porque eu percebi um desafio imenso recebendo as ministrações do pastor Aloysio sobre 21 dias na presença. O que eu quero que você entenda? Que todas as vezes que você mergulha em um assunto, que você fica um tempo separando para orar, para meditar e para receber ensino, você tem que crescer em revelação naquele assunto. Quando eu terminei aquele jejum do perdão total, todos os dias eu ministrava aquilo.
Seja para a família, seja para os filhos, seja na escola, seja para as discípulas, seja para a esposa de pastor. Por quê? Porque aquilo foi revelador. E o Espírito Santo, naquele tempo, trouxe clareza, trouxe luz sobre o perdão único, total, completo e maravilhoso do nosso Deus. Mas agora, a presente verdade, aquilo que Deus está falando conosco hoje, você está debaixo de uma unção, você está debaixo de uma visão, você está debaixo daquilo que tem vindo do trono de Deus, você tem que aprender a beber. Porque se você não aprender a comer, e se você não aprender a beber, significa que você não vai fluir naquilo que Deus está derramando. E o seu desafio a partir daqui é continuar debaixo das águas que fluem, da fonte de águas vivas, porque você ficou anos exposto a um ensino, exposto a uma palavra, exposto a pregações, convivência ali próxima, e todo dia, e orando. Isso não pode parar, isso tem que aumentar, isso tem que partilhar. O que eu quero falar da presença? Que eu percebi um desafio enorme, é que o pastor Aloysio trouxe para nós esse tema, para que a gente pudesse desenvolver uma devocional mais próxima do Criador, mais próxima de Deus. Quem se lembra? Livro de Cantares, sim ou não? E ele colocou esse livro de Cantares, e nós somos desafiados como crentes a permanecer na presença. Pastor, a presença está dentro de mim, ela não vai embora porque eu formei, ela não vai embora porque eu vou embora do reencontro, ela não vai embora porque eu não estou no culto. Lógico que não. No entanto, a manifestação dessa presença requer uma medida. No entanto, a sua alegria, o seu enchimento do Espírito, porque a alegria do Senhor é a sua força, amém? Eu sei, se eu converso 5 minutos com um crente, eu sei se ele está buscando a presença ou não. Eu oro muito com mulher, principalmente assim dos 2 aos 90 anos. Eu resolvo conflitos infantis que assolam as meninas, resolvo os conflitos infantis que assolam as adolescentes e jovens, resolvo os conflitos femininos que assolam as mulheres perto da menopausa, as que já estão dobrando o cabo da boa esperança, as que acabaram de casar, que acabaram de ter filho, as que estão querendo ter filho. Então é o seguinte, permanecer. O desafio do crente fala assim comigo, permanecer. Então, a palavra do Senhor diz em Salmos, permaneça firme na presença. Por que Deus tinha que falar, sendo que Ele já sabia que depois que Jesus ressuscitou, Ele nos enviou o Consolador. Todo mundo aqui já ora em línguas? Porque se não ora, vai orar hoje, não é possível uma coisa dessa. Glória a Deus, hoje nós vamos exercitar o Espírito. Eu trouxe uma lâmpada aqui hoje. Hoje eu quero ver essa luz brilhar. Amém? Então, próximo. Cliverton, você fica de olho em mim. Quando eu fizer assim, você... Irmãos, está pequeno, mas eu vou lendo aqui para você. Então, eu percebi que através do livro de Cantares, o pastor Aloysio nos desafiou a ter uma comunhão mais íntima com Deus e a descobrir a beleza do Senhor. Descobrindo a beleza dele, falou que a beleza dele é indescritível, que ele é humilde, mas que ele é majestoso, que ele é um gentleman, e falou que ele é que ele é totalmente desejável. E o dia que você estudar o livro de Cantares, você vai querer ter comunhão com Deus na recâmara, e Deus tem preparado um momento íntimo, assim como um marido com a esposa, assim como um noivo com a noiva, assim é Cristo com a igreja. Ele quer, vem ter comunhão comigo, querida igreja, eu já preparei tudo para você, eu tenho delícias perpetuamente, né? E aí lá fala que nós temos que experimentar por fé a beleza, a grandeza, a alegria, o desfrute. E isso é muito bom. Por quê? Porque o crente precisa ter um momento devocional com Ele e Deus, e nós precisamos descobrir a beleza de Deus para que nós possamos desejá-lo.
E desejá-lo. Desejar quando você está fazendo o seminário não é tão desafiador. Desejar quando você acabou de converter, está batizando, está no encontro, não é tão desafiador. Desejar quando você tem 30 anos de convertido, 20 anos de ministério e muitas experiências para trás, difíceis, boas, desafiadoras, é uma dificuldade. Então, eu vou dar alguns segredos aqui. Descubra a beleza de Jesus. No entanto, eu também percebi que Deus, Ele é maravilhoso, Ele nos deseja, Ele nos convida, Ele nos atrai, só que Ele também repreende. Mas até quando Ele repreende, Ele é nobre. Você sabe o que é nobre? Nobreza é uma diplomacia, uma sublimidade, é um afago, assim, que te constrange. Você fala, nossa, algumas vezes, eu já fui conversar com pessoas que eu pensei, nossa, a conversa vai ser difícil, porque o assunto é difícil, eu vou ter que explicar para essa pessoa por que nós falhamos, por que eu falhei, por que a igreja falhou, por que o irmão falhou, por que o marido falhou. E aí a pessoa me surpreende, porque a pessoa se mostra doce, educada, sensível, e libera uma palavra de vida tão grande que eu falo, opa, sabe quando o ambiente muda? Isso é nobreza. E a palavra do Senhor diz, trate o homem como nobre, e nobre ele será. Então, até o Senhor que fica querendo você, Ele repreende, mas como que Deus repreende? Você precisa saber, em Jesus. Jesus repreendeu aqueles que Ele amava, todas as vezes que eles manifestaram pouca fé, e todas as vezes que eles não usaram aquilo que Deus queria dar. Então, eu até coloquei ali, vou estar lendo para vocês, essa repreensão dirigida aos discípulos era o seguinte, homens de pequena fé, por que você não usou tudo o que eu te dei? Por que você não lançou mão? Por que você não usou a minha beleza? Eu peguei a sua feiura e te dei a minha beleza. Eu peguei a sua pobreza, eu te dei minha riqueza. Eu peguei a sua doença, eu te dei minha saúde. Eu peguei a sua opressão, te dei a minha paz. Eu peguei a sua angústia e te dei o refrigério. Por que você não usa? Amém? Então existe um paradoxo. Paradoxo significa contrários. Significa um aparente dialeto. Significa uma aparente dicotomia. Na verdade, aquilo que são contrários. Como que Deus quer que você desfrute da presença dEle? De duas formas. Fala assim comigo, de duas formas. Eu e você, temos que usufruir. Nossa, eu até esqueço, está filmando, eu tenho que olhar para cá? Como é que é o negócio aqui? Eu gosto de gente, você sabe, né? Eu vivo brincando com meu marido, ele faz live, eu não sou muito fã. Eu falo, olha, tem gente que gosta de cachorro, tem gente que gosta de gato, e tem gente que gosta de gente. Eu gosto de gente. E eu dava aula, os meus alunos sabem, andando na sala. Eu tinha que andar no meio das carteiras, eu tinha que pegar no cabelo de uma, eu tinha que ver a outra. Tinha lá um marido que ficava atrás da mulher alisando o cabelo dela. Falar nisso, ele não está aqui, ele e a esposinha dele. Tinha uma outra que... tinha outra que ia maquiada para a aula, eu me sentia muito lisonjeada. Então, assim, eu tinha que andar perto, entendeu? Eu tinha que pegar, eu tinha que ouvir a voz, eu tinha que saber o nome, eu tinha que... Então, assim, eu gosto de gente. A câmara é boa, mas eu prefiro você. Mas amém, aleluia, né? Vamos por todos os canais que Deus tem. Então, queridos, ao mesmo tempo que nós temos que aprender a desfrutar de Deus na recâmara, eu e ele, meu Deus, eu sou casada, desfrutar do meu marido é ótimo. Mas desfrutar do Senhor é melhor. Amém? Então, o que é bom? É você aprender a ter comunhão com Deus, você e Ele, mas você aprender a ter comunhão com Deus na congregação.
Aí a sua e a minha alegria é completa. E é isso que eu vim falar hoje. Ao mesmo tempo, aprender a viver na congregação. Eu vim hoje incentivar você a congregar. Se você não quer perder a presença, se você quer cultivar o que recebeu, você vai ter que aprender a congregar. Por quê? Nós estamos sendo desafiados nesses dias a encontrar, entender e praticar o viver o 2 ou 3. Onde estiver 2 ou 3. Amém? Vamos avançar que eu tenho muito assunto. Eu queria, aqui, tem um capítulo que fala só sobre descobrindo a beleza de Cristo. Gente, Cristo é bonito demais. E aqui começa a descrevê-lo. Aí eu coloquei algumas coisas aqui, né? A respeito dele. Ele o seu aspecto é como o Líbano, esbelto como os cedros, os olhos como os das pombas, junta corrente de águas. As suas mãos, cilindros de ouro, não há deterioração nele. Você sabe o que é ouro? Ouro é um metal, que não se corrompe, que não se deteriora, que não mancha, que não desbota, e quanto mais o tempo passa e você dá uma polida, mais brilha. Isso é ouro. Amém? Então, Jesus, ele é assim, as suas mãos são como cilindros de ouro, aquilo que não se corrompe, aquilo que não se desfaz, aquilo que não se deteriora. Então, Jesus é lindo. A sua cabeça como ouro mais apurado, o seu falar é muitíssimo doce, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado, tal é o meu esposo. Fala, glória a Deus. Irmãos, agora o que você não sabe, ou pelo menos não descobriu com clareza, é que Deus quis compartilhar a beleza de Cristo comigo e com você. Nós temos que receber essa beleza e nos ver como Ele nos vê. Você tem que começar a ter um espelho celestial na sua frente. Todos os dias, Deus tem que pôr esse espelho na sua frente, para você compreender que Cristo quis compartilhar a beleza dele. Deixa eu só te falar, Jesus é tão lindo, que o diabo precisou de cegar as pessoas, para que não o vejam. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz aqui, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Isso está em 2 Coríntios 4:4. Deixa eu te falar, o Deus desse século, que é o diabo, precisou de cegar as pessoas, porque se ele não cegar as pessoas, elas não vão conseguir resistir à beleza de Cristo. E o meu papel e o seu papel é remover a cegueira, é remover o véu, é tirar a belida dos olhos, é tirar tudo aquilo que impede as pessoas de enxergar o amor de Deus por ela, que está em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então, a beleza do Senhor é indescritível, Ele é cheio de misericórdia, Ele é humilde. O que mais que eu coloquei aqui do livro? A beleza de Cristo nos tem sido dada, somos como Ele aos olhos de Deus. Assim, irmãos, como a nossa feiura e o nosso pecado foram colocados nele. Quem aqui colocou sua feiura e seu pecado lá na cruz? Deus colocou a beleza dele em mim e em você. Amém? E você sabe que os jovens desses dias, os jovens do nosso século, eles estão cegos. Eles não estão vendo a beleza de Cristo neles. Por isso alguns querem tirar a própria vida. São cegos. Não estão vendo um palmo além dos olhos. Amém? E eu quero que você caminhe comigo agora, rapidinho, em algumas outras coisas, sobre o relacionamento com esse ser belo. Relacionamento é mais importante do que o conhecimento. Por que eu coloquei isso aqui? Vocês ficaram um tempo recebendo muito conhecimento, e isso é ótimo, porque lá em 2 Pedro diz, associai com a sua fé o
conhecimento, que é a ciência. Associai com a sua fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, e essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazei com que não sejais inativos, nem infrutuosos no Senhor, mas que sejam canais cheios da vida para compartilhar com os outros que estão perto de você. Amém? Então, nós precisamos ter clareza a respeito desse relacionamento. É mais importante do que o conhecimento. Não abra mão do conhecimento, porque o conhecimento é a base. Porque primeiro a letra, primeiro o natural. Quem não conhece o Logos jamais vai ter o rema. Mas o rema é preciso disso aqui, é preciso de relacionamento. Você recebe um pouco do que eu sou, do que eu creio, relacionando comigo, ouvindo a minha voz, recebendo o meu espírito, recebendo a minha ministração, porque quando eu coloco a palavra de Deus na minha boca e libero para você, o pneuma de Cristo vai, e aquilo que é vivo, aquilo que flui, chega até você, e é isso que eu e você precisamos. Nós precisamos relacionar com Cristo. Eu me relaciono com Cristo, relacionando com as pessoas que são cheias dele. Eu me relaciono com Cristo quando eu me dobro, quando eu me debruço, quando eu dedico, quando eu me comprometo a ler a palavra, a louvar, a relacionar, a me entregar, a submeter. Amém? Então o amor é maior do que o conhecimento bíblico é bom, mas não é suficiente. Fala assim comigo, conhecimento bíblico é bom, mas um coração apaixonado é muito melhor. Aleluia! Então, como que é, pastora, que eu me apaixono por ele? Descobrindo o amor dele por você. Eu não sei quanto a você, mas eu me casei porque eu fiquei encantada de ver o amor do meu marido por mim. Eu já gostava dele, mas quando eu me relacionava com ele, algumas coisas aconteceram. Eu falei, essa pessoa é diferente. A gente saía no restaurante, eu ia me servir, quando a comida chegava, ele afastava a minha mão, ele me servia. Vou dar uma dica aí para quem quer casar. A gente ia para o cinema, hoje não. Na época que eu era nova, assim, não tinha esses cinemas igual hoje, poltrona. Ai, que você, nossa, que delícia, né, gente? Pois depois você vai. Era aquelas cadeiras, uma do lado da outra, e era assim duro, não era uma poltrona tão macia. Aí ele punha o braço dele, punha o meu por cima do dele, para não colocar no duro. Você acha que eu abri a porta de carro? Jamais. Eu falei, nossa, só bobo não gosta disso aqui, né? Como eu não era boba e nem estava doida, eu falei, eu vou continuar esse relacionamento. Vamos ver até onde vai, vamos prosseguir nesse negócio. Irmãs, irmãos, é isso que Deus quer que você deixe Ele fazer. Deixe Ele ser o seu amado. Deixe Ele cuidar de você, deixe Ele, dê oportunidade para Ele mostrar o amor dEle para você. Você está dando oportunidade, você é um crente posicionado, senão você nem estaria aqui. Amém? Deixe Ele mostrar o amor dEle por você. Desta maneira, o seu relacionamento e a sua paixão. Deixa eu te dar 2 exemplos. Por que que o conhecimento é mais importante? Os fariseus... Por que que o amor é mais importante? Você acha que os fariseus, eles conheciam a Bíblia? Eles conheciam o Velho Testamento de cor. As crianças decoram a Torá em Israel até hoje. E os fariseus eram os mestres da lei. Eram aquelas pessoas entendidas, cheias do conhecimento. Mas você acha que os fariseus conheciam o Senhor? Não. Outras pessoas, diferentemente dos fariseus, Maria Madalena conhecia o Senhor, porque quando ela chegava perto dele, quando ela teve, logo depois que ele ressuscitou, que ele apareceu para ela, ela olhou apaixonadamente, depois que ela ouviu a voz, porque ela não tinha reconhecido, porque ele ressuscitou, ela não estava reconhecendo ele, ela foi lá para o túmulo, porque ela tinha saudade, porque ela estava sofrendo, porque ela o conheceu, em primeiro lugar, se surpreendendo com o grande amor dele por ela.
Porque tudo que ele fez por ela, despertou nela um sentimento que eu acho que ela nem sabia que existia. É igual eu com meu esposo, falei, nossa, assim, quer dizer que alguém me serve? O duro é isso, né, irmãos? Depois de muito tempo de casado, eu falei, ó, a linguagem minha de amor é o serviço. Tem mulher que gosta de joia, tem mulher que gosta de carro, tem mulher que gosta de viagem, eu gosto disso tudo, mas a hora que me serve, me quebra. Você tem que descobrir qual que é a linguagem do amor do seu cônjuge, sim ou não? Pastor Alexandre Lopes, sim ou não, pastor? Ana Paula gosta de blazer. E gosta de blazer colorido e gosta de xadrez também, preto com branco. Compra um blazer para ela, embrulha. Chega lá do nada. Põe aquele blazer lá, fala assim, só porque eu te amo. Não preciso de data para te presentear. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia! O que é que significa isso? Isso é paixão. Isso é paixão. Isso é desejo. Isso é relacionamento. Amém? Isso é relacionamento. Os fariseus conheciam a Bíblia. Maria Madalena não sabia nada de Bíblia. Mas ela conheceu a presente verdade, João. Amém? Por quê? Porque quando Jesus saiu com uma única palavra, Maria, ele falou, gente do céu, imagina o Senhor falar seu nome. Você sabe que a gente ama ouvir o nome da gente, né? Não sei porquê, a psicologia explica. E ele chegou e falou, Maria. E ela, Rabone. Tipo assim, Senhor, o meu mestre, o meu maravilhoso, o meu amado, aquele que me amou, aquele que me perdoou, aquele que me amou, sem nenhuma razão para me amar, porque ele me pegou no pior momento da minha vida, mas ele não me condenou. Conhecemos o Jesus como Senhor. Eu já quero dar uma acelerada. Tem alguém marcando meu tempo? Eu preciso. Eita glória. Vamos lá, irmãos. Eu sou bem obediente. Mas se o Espírito quiser prosseguir, eu não tenho nada com isso. É, porque eu obedeço também ao Senhor, né? Irmãos. Tem prorrogação, né? Tem segundo tempo aqui. Irmãos, vamos lá. Então, conheçamos Jesus como Senhor. Por quê? Por que eu aproveitei o outro slide? Rabone foi o jeito que Maria Madalena chamou Jesus. Você sabe que muita gente chamava Jesus de alguma coisa. Os fariseus começavam a chamar Jesus de mestre, mas usavam uma palavra muito... É porque no grego, o grego é muito rico, o hebraico também, o português, a palavra mestre é uma só. É alguém que tem o dom de ensinar, é um professor que ensina bem, sim ou não? Mas lá, no grego, nós temos 3 palavras para Senhor. Nós temos didáscalos, nós temos epistates, e nós temos o Rabone, que é o mestre dos mestres. Interessante que os fariseus nunca chamavam Jesus de epistates, que é um mestre realmente assim, que ensina com maestria, né? Ele só chamava de didáscalos. Tipo assim, alguém que é uma pessoa que ensina bem. Né? Porque você sabe que no inglês também tem diferente. Tem o teacher e tem o professor. Mas não é isso que eu quero falar. Reconhecer o senhorio de Jesus faz toda a diferença no seu relacionamento com Ele. É a maneira como você chama, mas não é da boca para fora. Você tem Ele como Senhor? Em várias situações da sua vida, você vai ter oportunidade de falar para Jesus que Ele é Senhor, e algumas vezes você nem vai verbalizar. Rabi, Rabone, my Lord, meu amado, meu Senhor, Príncipe da Paz, Emanuel, Todo-Poderoso, Grande El Shaddai, Árvore da Vida.
Você não precisa verbalizar quem é Ele, porque se você tem uma atitude do coração, de deixar Ele conduzir momentos da sua vida, difíceis ou não, momentos de decisão, se você coloca diante dEle e fala, Senhor, eu estou diante de 2 caminhos, e a Tua palavra diz que haveria uma voz atrás de mim, sempre dizendo, este é o caminho, ande por ele, Senhor, tem 2 portas diante de mim, Senhor, envia o Teu Espírito, de uma maneira que o Senhor sabe, que eu sei que é o Senhor falando comigo. Deixa eu te falar uma coisa, cada um aqui, você sabe quando é Deus falando com você. Você tem clareza, porque o teu espírito testifica com o Espírito de Deus que você é filho, e o teu espírito testifica com o Espírito de Deus, quando a voz do Senhor fala contigo. Deus sabe o jeito de falar com você. Comigo Ele fala muito na Bíblia, é impressionante. É impressionante, eu estou lendo, e às vezes eu estou com situações que eu tenho que tomar decisão, ou situações que eu estou insegura, que eu estou temendo, ou que eu estou tremendo, e aí vem aquela palavra, e acontece alguma coisa, ela cresce. Parece que Deus coloca um 3D nela ali, e ela vem assim, ela entra. Eu sei quando Deus fala comigo, você sabe quando Deus fala com você? Porque se você não sabe, você vai gemer, você vai suspirar, você vai murmurar, no bom sentido, até que você descubra qual é a forma clara, que você não tenha dúvida que Deus está falando com você. Porque se você faz um seminário, se você relaciona com o conhecimento de Deus, de Gênesis, Apocalipse, e você não descobriu como que Deus fala com você, faz de novo. Faz de novo. Faz uma vez, faz 2 vezes. Faz mestrado, faz doutorado. Eu fiz uma especialização que eu acabei de formar nela. E estou mestrando, agora eu vou doutorar, chama Radicais Kids. Porque os livros que saiu até hoje, o Processo Espiritual na Infância, eu já ministrei todos os capítulos. O Manual do Líder, eu já ministrei todos os capítulos. O Manual do Discipulador, eu já ministrei todos os capítulos. Eu estou aí, Senhor, então vamos lá. Eu quero doutorar, eu quero falar disso onde que eu for, porque não tem no mundo um ministério igual esse. Amém? Irmãos, olha o que é Senhor? Fala, Senhor é autoridade suprema. É isso, o título Senhor foi usado pelos discípulos. Em Lucas 11:1, olha o que os discípulos falaram. Senhor, ensina-nos a orar. Eles não pediram um mestre. Eles podiam ter falado, bom mestre, bom homem, ser iluminado, ser inteligente, ser sábio. Ó ser sábio, ensina-me a orar. Não, eles não pediram para um professor ensinar eles a orar. Eles não pediram para um professor ensinar eles a decorar algum mantra, para que essa oração funcione. Eles pediram, Senhor, autoridade suprema, que eu reconheço, me ensina a orar. Me ensina a orar para eu ter resultado. Me ensina a orar para eu ter resposta. Me ensina eu a orar para que ao responder a minha oração, eu crie mais fé, porque essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa em linha com a Tua vontade, Ele nos ouve, e se é certo que Ele nos ouve, quanto àquilo que nós pedimos, é certo que nós vamos obter a resposta daquilo que nós pedimos. Isso está na Bíblia, você tem que saber. Então, se você conhece a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, e você ora em linha com a vontade de Deus, essa é a confiança que você tem para com Ele, que aquilo que você pedir, você vai obter a resposta. E quando você obtém a resposta, mas você cresce. Você muda de nível, você sobe uma escada e não desce nunca mais, porque quando você tem uma oração respondida, a sua experiência do relacionamento aumenta. E a sua fé aumenta, e você usa a sua autoridade. Amém? E ainda tem mais. Muitas pessoas, e descendo ele do monte, seguiu grande multidão. E eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus estendendo a mão, lembra que a mão dele tem cilindro de ouro, que não se corrompe, que é eterna, que é um material que é produzido pelo céu e não pelos homens. Eu nunca vi homem produzir ouro. O homem explora, tenta retirar, mas ele não produz. É verdade ou não é? Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus estendendo a mão, tocou, falou, quero ser limpo. Uau!
Se você tem Jesus como Senhor, você pode ser um sério candidato para o milagre. Amém? Então, a fé vem pelo senhorio. Muita gente chamava Jesus de mestre, não recebeu o milagre. Mas quem tinha ele como Senhor recebeu. Vamos avançando, que eu vou chegar onde eu quero. Não basta agora nos conhecermos Jesus, nos familiarizarmos com Ele, nós temos que ter intimidade. Eu comecei falando para você que essa presente verdade agora é para buscar a presença. Intimidade com Ele é diferente de familiaridade. O que é familiaridade? É os discípulos. Os discípulos sabiam quando Jesus saía sozinho, é porque ele queria orar, porque os discípulos eram acostumados a conviver com ele. Os discípulos sabiam o que ele gostava de comer, os discípulos sabiam o que ele gostava de fazer, os discípulos sabiam muita coisa sobre Jesus. Talvez sabia até sobre a agenda dele. Mas será que os discípulos, todos eles, tinham intimidade com ele? A Bíblia fala que muitas vezes os discípulos não tinham intimidade com Jesus. Porque em alguns momentos Jesus os repreendia. Oh, até quando vou ficar com vocês, homens de pequena fé? De novo eu tenho que falar essas coisas? Mais uma vez, vocês não aprenderam? João, Pedro, por favor, não é possível. Vocês estão me acordando? Por que você não repreende? Por que você não levanta e repreende esse vento no mar? Por quê? Senhor, não te importa que pereçamos? Até quando vos sofrereis, geração que não crê? Isso é o que Jesus falava. Mas teve pessoas que teve intimidade com Jesus, mas não tinha familiaridade. Não sabia que hora que ele acordava, não sabia que hora que ele gostava de caminhar, não sabia que horas que ele ia orar com alguém, não sabia como é que ele ia para os montes, ficar só ele e Deus. Mas tinha intimidade com ele, porque cria no que ele cria, queria o que ele queria e discernia no espírito. Tem duas pessoas, a mulher cananeia. A mulher cananeia pediu algumas coisas para o Senhor. Sabe quem era íntimo do Senhor? Ela, porque Jesus disse, ó mulher. Ele não sabia nem o nome dela, mas ela chegou perto dele, pediu para curar o filho dela. E ele falou, ó mulher, grande é a tua fé. Sabe quando alguma coisa testifica com você? Aquela mulher testificou com Jesus. Aquela mulher que comeu das migalhas. Ele falou, nossa, o que você está pedindo vai, porque nem em Jerusalém eu vi tamanha fé. Eu vi tamanha fome. Eu vi tamanho desejo de fluir naquilo que eu posso dar. E outra coisa, outro tipo de pessoa, o centurião. Quem lembra do centurião? Centurião na Bíblia é bom, né? Porque tem história de 2 centuriões na Bíblia. Esses homens conheciam o que é autoridade, porque eles eram homens de posição e tinha gente submisso a eles. E ele sabia que quando ele dava uma ordem, a ordem era o quê? Executada. É ordem recebida, missão cumprida. Então, olha o que o centurião disse para ele. Senhor, diga apenas uma palavra, meu servo, não precisa ir lá não, o senhor é muito ocupado. O centurião foi pedir para curar. E ele falou, Senhor, diga apenas uma palavra e o meu servo será curado. E o que Jesus disse para ele? Não encontrei tanta fé em todo Israel. Isso é intimidade. Será que a gente crê nesse nível? Eu não quero colocar condenação em você, mas eu quero te despertar. Eu quero colocar uma mesa, um banquete para você vir comer. Amém? Intimidade é um coração faminto. Senhor, dá-me revelação do seu amor. Fala assim, intimidade é fruto de um coração faminto. Que horas que você vai ter fome? Na hora que você descobre o amor dele por você. Eu já falei, é dessa forma. Sejamos uma noiva apaixonada, que não queira apenas conhecimento, mas que queira uma experiência pessoal. Próximo. Sabe, ainda só finalizando sobre Maria Madalena. Você sabe que momento era esse aqui, que Jesus parou para dar uma palavra para ela? Ele tinha acabado de ressuscitar. Aconteceu algumas coisas ali naqueles 3 dias, de sexta para domingo com Jesus. Olha o que aconteceu. Ele venceu a morte,
havia pagado os nossos pecados, havia derrotado Satanás, havia destruído a maldição, havia cumprido a lei, havia exaltado o Pai, havia recebido no céu e na terra com toda a autoridade, havia bebido todo o cálice. Ele bebeu todo o cálice da minha doença, o cálice da ira de Deus. Hoje Deus não é mais inimigo da humanidade. Pelo contrário, Deus reconciliou com Ele mesmo a humanidade inteira. Ele não é mais inimigo do homem. Todo aquele que descobre isso pode ter acesso a Ele, pode ser íntimo dEle. Por quê? Porque em Cristo Jesus Ele se reconciliou. Ele falou: quando eu for levantado, atrairei todos a mim mesmo. O que Ele queria dizer lá em João 5? Ele queria dizer que quando Ele for levantado entre o céu e a terra, naquela cruz, toda a ira de Deus como um raio ia cair em cima dele. Você sabe que houve densas trevas, né? Durante 3 horas, porque senão ninguém ia conseguir ver. Aquele espetáculo ia ser horrendo demais. Aquele espetáculo ia ser horrível. Nenhum olho humano poderia contemplar Cristo sendo desfigurado e pagando no corpo dele, quebrado, moído. Todas as nossas doenças, todas as nossas maldições, todas as nossas pragas, certamente Ele levou sobre Ele todas as nossas dores, e nós o refutávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas pisaduras dEle nós somos sarados, e pelas chagas dEle nós somos curados. Amém? Pelas feridas de Jesus, você pode ser lindo, você pode ser limpo, você pode ser curado, e mais, você pode ser um canal de cura. Se você crê, abre a sua boca, diga, fale, estenda a mão. Existe um cilindro de ouro na sua mão, porque o Senhor colocou no Espírito Santo, e hoje o trabalho do Espírito Santo na terra é revelar a obra do Calvário. Aleluia! O favor é este Espírito. Glória a Deus. Amém. Oh, aleluia! Isso. Agora eu quero falar a mensagem que eu vim trazer para você. Foi só introdução. Deus tem muito mais. Quem sou eu para colocar alguma coisa aqui? Deus tem muito mais. Eu quero só despertar fome. O meu marido gosta de um vinhozinho, mas não é tanto assim não. Eu falei: mas o que é que te atrai? Ele falou: é porque alguns deles, eu corro ele na minha boca assim, e aí, em alguns lugares das minhas papilas gustativas, começa a salivar. Eu falei: uau! Eu salivo quando eu vejo um bacalhau assim, assando no azeite, que ele está crocante por cima, assim, queimadinho, que eu imagino, está crocante por fora, macio por dentro, aquele gosto de azeite. Você saliva com alguma coisa. É isso que eu vim fazer. Eu vim salivar o seu espírito. Amém? Porque o seu espírito precisa ser como uma brasa. Precisa de tocar aí, para remexer. Irmãos, eu quero falar sobre a congregação e a igreja local. A presença nos mantém ativos na igreja. Deixa eu te falar uma revelação imensa que eu estou tendo, eu vou ser bem breve. Eu quero falar para você a respeito da igreja primitiva e a respeito do congregar. Eu já falei muito para você relacionar com Jesus, agora eu quero te falar para você relacionar com a igreja. Você é igreja. Onde que está a presença de Deus hoje? Está na igreja. Você tem que se manter ativo na igreja. Seminarista, você tem que ser ativo na igreja. Se você ia 2 vezes, vai 4. Não é ir no prédio, é relacionar com a igreja. A igreja não é perfeita. Deus não deu uma noiva perfeita para Cristo, mas Cristo a amou de tal forma que Ele morreu por ela. Então você tem que honrar o sacrifício de Cristo. Você tem que amar a igreja. Uma das coisas que eu mais oro e orei para que os meus filhos e as minhas discípulas amem a igreja, mais do que a eles mesmos. Porque se eles amarem a igreja, eles vão se sacrificar por ela, como Cristo fez. Amar a igreja significa que mesmo algumas vezes você será prejudicado, se a igreja for beneficiada. Eu já abri mão de muita coisa que me era muito precioso, que me era muito caro, mas eu sempre coloquei na presença de Deus, e pela graça eu respondi. Foi Jesus que respondeu por mim, eu não respondi, mas Ele estava aqui, eu falei: agora o senhor vai, porque eu não dou conta não. Eu falei: Senhor, o que é melhor para a igreja? O que é melhor? A igreja precisa avançar. Eu e o Senhor estamos ok.
porque o Senhor me carrega nos seus braços. Sabe, uma vez eu ouvi o ditado de um homem sábio. Ele falava: o duro do ser humano é que quando aprende a viver já está na hora de morrer. Tipo assim, quebranta logo, perde logo para Deus, amolece essa cera. Para que endurecer? Para que ser inflexível? Quando você é fraco é que você é forte. Deixa a massa molinha. Ai, eu vou ser boba. Vai, eu prefiro ser boba na mão de Deus do que ser ferro na mão do diabo. Deixa eu te falar. A igreja primitiva aconteceu um mover. Você sabe que nós estamos talvez caminhando para o final dos tempos. Tem muita gente esperando o juízo de Deus, que vai vir sobre todos na terra. Eu estou esperando é o avivamento. Eu estou esperando é o arrebatamento. E olha, e os crentes lá de Atos estavam esperando a mesma coisa. Vamos ler rápido. Atos 2, 41 e 42 diz o seguinte: então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Fala assim comigo: doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e as orações. Muito bem, a presença trouxe revelação, mas ela ainda continua trazendo. Ela não trouxe revelação só porque aqueles discípulos no tempo de Jesus, aquele povo que começou a igreja primitiva, que depois se tornaram os apóstolos do Cordeiro e os apóstolos do Espírito, não foi só naquela época que Cristo se manifestou. Ele se manifesta hoje, ele está se manifestando aqui agora. Então, essa presença é que traz revelação do amor de Jesus por nós. Nós não podemos negligenciar os 4 pilares da igreja que estão em Atos. Por quê? Porque é isso que nos faz, que nos mantém alinhados com o propósito e com a vontade do Senhor aqui. Os propósitos de Deus para nós são esses 4 pilares aqui. Esse fruto, né, é claro que isso aplica à sua vida pessoal, mas eu estou falando agora sobre a igreja local. Esse fruto é manifestado no resultado desses 4 pilares: comunhão, o ensino, a comunhão, o partir do pão e as orações. Olha o que Deus diz em Atos 2:43. Depois que ele falou a comunhão, o ensino, a comunhão, o partir do pão e as orações, em Atos 2:43 ele falou o seguinte: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio, através dos apóstolos. Ah, não, pastora, mas Deus tinha esse mover, essa medida, esta unção, esta porção, só lá naquele tempo. Será? Não, irmãos. A fonte não esgota. Amém? Não exaure. Você tem que estudar a Bíblia muito mais agora. Você tem que investir. Eu estou amando aquela palavrinha, aquela barulhinho do papelinho da Bíblia de novo. Vamos falar desses pilares rapidamente. Fala doutrina. É o ensino. A comunhão. É o congregar. O partir do pão. É a ceia. E as orações? Fala, é coluna. Sustenta a minha vida espiritual e a igreja. Essa oração, irmãos, é jejum, é intercessão. Essa oração é a sua devocional. O que é a doutrina? Vamos lá. Doutrina é os ensinamentos centrados em Cristo. Tudo aquilo que é centrado em Cristo é uma doutrina correta. E se você crê corretamente, você fala corretamente. E se você crê e fala corretamente, você vai agir corretamente. E o ensino correto é aquele que centraliza Cristo. E eu vou te falar uma coisa. Hoje, a revolução da mensagem da graça, na minha opinião, é a única mensagem que realmente centraliza totalmente a Cristo. E eu oro para que o Espírito Santo revele isso para você, porque tem anos que eu ouço, mas só depois que eu comecei a falar, só depois que eu comecei a ministrar sobre a graça, é que essas verdades começaram a percorrer o meu íntimo e fazer a diferença, aumentando a minha fé, a minha revelação e me mudando de nível espiritual. Irmãos, eu oro diferente hoje, porque eu tenho convicção que Jesus já conquistou, que está pronto, que está feito, tetelestai, está consumado.
Amém? Então Apocalipse fala dessas coisas. É muito importante você ouvir e ministrar a pregação sobre Jesus. Centraliza Cristo na sua vida. Tira você do centro. Tira a opinião do centro. Tira os conselhos do centro. Tira o seu filho do centro. Tira o seu cônjuge do centro. Tira qualquer um que você colocar no lugar de Jesus. E não é fácil tirar, mas é possível. Qualquer outro ensino que Cristo não é um centro, é a Bíblia que diz, é uma falsa doutrina. Fala comunhão. A gente pode apagar a luz aqui da frente só um minutinho ou vai zangar alguma coisa aí? Porque não zanga não, né? É porque eu sou assim, né? Eu sou acostumada. O diabo fica querendo roubar o que o Espírito está fazendo dentro de... Deixa eu só te falar, eu estou te mostrando aqui, é o candelabro, sim ou não? Eu estou te mostrando, aí pastor Abel, isso, pastor Abel, deixa assim, daqui um pouquinho o senhor volta. Eu estou te mostrando aqui, é o candelabro, sim ou não? Pois é, esse candelabro é a comunhão, é a igreja local. Lá em Apocalipse fala a respeito do candelabro, e fala que Jesus, ele andava entre os candelabros, e nesse livro explicou algo que eu entendi com tanta clareza. Deus é a luz é uma energia, sim ou não? Deus é a luz, Jesus é a lâmpada, e a igreja local é o candelabro que sustenta a lâmpada, mas se não tiver energia, e se não tiver a lâmpada, como é que o candelabro brilha? Amém, irmãos? E eu vou te falar mais, não deixemos de congregar, porque conviver com a igreja, trocar, viver uns aos outros, viver os mandamentos recíprocos. Tem mandamento no Novo Testamento? Tem. Viver uns aos outros, orando uns pelos outros, suportando uns aos outros em amor. Suportar não é aturar, não. Suportar é dar suporte. Suportar é ajudar, orando uns pelos outros para serem curados, estendendo a mão uns aos outros, liberando dom na igreja. A igreja é cheia de dons. Eu tenho descoberto com luz que nós precisamos brilhar na igreja local. Eu tinha um equívoco na minha mente. Eu sempre achei que os dons que Deus tinha me dado, eu tinha que brilhar no mundo, eu tinha que salgar o mundo. Amém. Amém que eu sou sal, amém que eu sou luz, amém que eu tenho que ser colocado no aparador, em cima do alqueire e não embaixo. Amém que eu tenho que ser sal para salgar lugares que estão em decomposição, lugares que estão perdidos, mas eu vou brilhar. O nome de Deus brilha na cidade quando a igreja brilha, e é o meu dom e o seu dom que faz a luz de Cristo brilhar na igreja, e é a igreja que sustenta o testemunho de Cristo na terra. Ninguém sozinho é capaz de sustentar o testemunho. A igreja local. Você quer a presença de Jesus? Apocalipse disse que ele andava no meio dos candelabros, que ele andava lá no meio, e que o óleo do Espírito Santo, que é o azeite que não pode faltar, é o que sustenta, é o que mantém a luz acesa. E eu e você, nós precisamos sustentar essa luz, porque quando a igreja brilha na cidade, o nome de Jesus é glorificado, e o reino do Senhor é implantado e avança na terra. Aleluia! Dá uma salva de palmas para o Senhor. E eu te falo mais, use os dons. Onde eu vou usar os meus dons? Usa na célula. Usa na célula. Tem o dom de misericórdia, tem aquele que tem o dom de ofertar, é aquele generoso. Tem aquele que tem o dom de cura, tem aquele que tem o dom de servir. Todas as células que eu fui, sempre Deus levantou um para servir, e fazia a escala do lanche. A outra gostava de cozinhar, a outra chegava mais cedo, limpava a casa da anfitriã, arrumava as cadeiras. Sempre teve. Tem aquela que cuida das crianças, que é a líder de criança. Tem aquele que gosta de ofertar para você levar mais gente para o encontro. Tem ou não tem? E quem que lucra com isso? É você? Não! Não é para o líder brilhar. Ele sozinho, uma andorinha não faz verão. Nós temos que usar o dom na igreja, porque quando a igreja brilha na cidade, o nome de Jesus é glorificado. Nesses dias, eu estou vivendo um sonho realizado. Nós estamos expandindo a escola videira.
Eu sempre orei, Senhor, é da tua vontade, que mais estudantes, que mais famílias recebam esse ensino cheio da vida, esse ensino que entroniza Cristo, esse ensino que coloca a palavra de Deus no coração de cada matéria, esse ensino que primeiro mostra a visão do céu, mostra a visão da Bíblia, esse ensino que tem alguém que ora, que jejua, que é crente, que é cheio do Espírito, que impõe as mãos e que repreende todo o espírito maligno que as crianças trazem às vezes das suas casas. Esse ensino que coloca a pessoa com a mente limpa, com a mente clara, ensina ela a raciocinar, ensina ela a aprender e a ensinar em linha com a vontade de Deus, porque a palavra do Senhor disse que existe 7 espíritos de Deus na igreja: espírito de inteligência, espírito de sabedoria, espírito de temor, amém? E todo espírito de inteligência, de sabedoria e de temor está contido na palavra de Deus e é manifestado através do crente que é cheio do Espírito. Isso é o congregar. Apocalipse disse: cada igreja local é um candelabro. Amém? Jesus glorificado passeando entre as igrejas. Próximo. Estou concluindo. Partir do pão agora. Colocar a Santa Ceia. Celebrar a Santa Ceia traz cura e saúde. Você sabe que o sangue é para perdão dos pecados? Quem sabe? E eu vou te contar. Quais são as últimas coisas que Jesus fez antes dele ir para o Calvário? Quem sabe? A ceia. Não sei se já teve oportunidade em Israel, eu profetizo que você ainda irá. Não, você vai de qualquer jeito, né? Seja no corpo ou fora do corpo, né? Lá tem um lugar que chama o cenáculo. Foi onde Jesus fez a última ceia com os discípulos. E lá ele falou, e alguém falou: Senhor, eu não. Ele falou: quem não beber do meu sangue e não comer da minha carne, não tem parte comigo. E ele desafiou os discípulos a ceiar, e ele foi servir os discípulos. Ali ele estava prefigurando, simbolizando, representando tudo o que ele ia fazer pela humanidade. Ele derramou o sangue dele para perdoar todos os pecados. E ele permitiu o corpo dele ser quebrado na cruz, para que eu e você fôssemos curados, libertos, livres de todo mal, de toda praga, e que nenhum mal mais poderia vir sobre nós, nenhuma maldição. Amém? Então eu coloquei aqui: o partir do pão combate a morte e a doença, o cálice é o sangue que lava nossos pecados, que nos purifica, o pão é o corpo quebrado, que Jesus levou as nossas doenças, que eu já falei para vocês, Isaías 53 hoje. Muito oportuna a mensagem que está em 1 Coríntios 11, que diz o seguinte: a Bíblia diz que quando você discerne o sangue, que é o perdão, e o corpo, que é a cura, lá fala: assim você participa dignamente da ceia do Senhor. Participar dignamente não é você não ter errado. Participar dignamente é saber: você morreu em Cristo. Por isso, hoje você vive por Ele. Então, seus pecados foram perdoados. Você tem revelação que os seus pecados foram perdoados? Você tem revelação que você tem acesso à cura? Então, você tem que participar dignamente da ceia. Eu já fui curada muitas vezes tomando a ceia. Esses tempos atrás, eu fui curada de uma gastrite terrível. E aí falava: se você tomar esse remédio aqui, vai dar... vai soltar o seu intestino, se você tomar aquele outro vai trancar, se você tomar aquele vai prejudicar não sei o quê. Falei: Senhor, eu tomo o quê? E o Senhor falou: como assim tomo o quê? Cadê a memória espiritual que eu te dei? Serva. Porque Ele me repreende, né? Tem hora que Deus chama você para ter comunhão na recâmara. Vem, amada minha, os lençóis de linho, está tudo bom, agora eu vou para os bosques, para os penhascos. Vem também. Vem ter comunhão com Deus no vale, não vem ter comunhão com Deus só no monte, não. Deus repreende. E Ele falou: como assim? Como que você não sabe o que você vai beber? Serva. Até quando vos sofrereis? Serva. Toma a ceia santa. Bebe com fé, ó filha amada de Deus.
toma com fé e come o que você quiser, porque tudo recebido com ação de graças não faz mal algum. Aí eu tomei limonada, eu tomei um negocinho, um cálice, comi tudo que eu tinha direito e dormi em paz. Aleluia! A Bíblia diz que dá glória a Jesus e proclamar sua morte até que ele venha. E por último, as orações. Irmãos, as orações, elas são simbolizadas pelo altar de incenso. Amém? Coisa mais sábia que o Senhor quer que façamos hoje é orar. Amém? E eu vou te falar mais. É onde enfrentamos os conflitos, é onde superamos os obstáculos, todos eles, através de uma vida de oração. E é a oração que faz você participar da igreja que sustenta o testemunho da luz de Cristo na terra. Não sei se você pode pôr uma música baixinha e depois pôr aquele último imagem. É possível? Aquilo ali é um medley, né? E aí a imagem que eu quero é o fogo saindo do candelabro. Nós vamos orar agora, mas eu quero te dar um exemplo que aconteceu comigo essa semana, para que você compartilhe da fé que eu tive que exercer. Uma pessoa que eu gosto muito é a minha dentista, ela deu à luz. Uma delas, né? Eu tenho várias. Ela deu à luz. E ela é uma pessoa muito querida, muito doce, muito amável, muito linda. E ela esperou muitos anos de casada e ela esperou ter esse filho e conseguir engravidar muitos anos. E aí veio, engravidou. A menininha chama Lara. Nasceu perfeita. Mas depois de 3 dias que nasceu, começou a aparecer problemas. Ela começou a pintar o rosto todinho. E eles não descobriram o que era. Um falava que era herpes zoster, o outro falava que era infecção generalizada, o outro falava que ela herdou alguma coisa da mãe, o outro falava que foi infecção hospitalar. Resultado, a menina foi para UTI. Ruim. E aí as palavras negativas vieram, pastores. As palavras negativas começaram a vir para a mãe. E aí eu queria ouvi-la, mas não dava para ouvir a mensagem dela no celular, porque ela só chorava e soluçava. E as palavras que ela estava falando, parecia que ela estava bêbada. Sabe assim, aquela dor. Irmãos, eu fui tomada por aquela dor. Isso se chama intercessão. Mas eu vi a foto da criança perfeita. Pode pôr a música baixinha. Eu vi a foto da criança perfeita, eu falei, Senhor, essa menina nasceu perfeita. E os médicos falando, vai comprometer o cérebro, vai comprometer a função motora, ela vai ser isso, ela vai ser aquilo, se ela sobreviver. Ah, mas a hora que o médico falou isso, eu falei, Senhor, é o seguinte, se ela engravidou pela vontade do homem, eu não tenho compromisso, e nem o Senhor. Mas se for o Senhor que abriu a madre dela, se for o Senhor que deu essa filha, e se essa menina nasceu perfeita, e se o Senhor sustentou essa criança no ventre, e a tua palavra diz que o Senhor não nos dá filhos para que não cumpram os seus dias, essa menina vai sobreviver, ela vai sair da UTI, o nome de Deus será glorificado, Satanás será envergonhado, e aqueles médicos vão converter. Essa é a postura. Eu queria que você fechasse os seus olhos por um breve momento. Nós vamos orar agora. Espírito Santo, começa a fazer sua obra aqui. Não deixa nada roubar a sua atenção agora. Eu fui tomada por uma intercessão, porque eu comecei a sentir a dor que aquela mãe estava sentindo. E eu a amo muito, mas eu não queria que apenas um sentimento natural de afeição por uma amiga movesse o braço de Deus, mas eu queria que a palavra de Deus, revelada com fé, de alguém que clama pela presença, e eu comecei a orar, e eu comecei a visualizar aquela UTI, e eu percebi que eu comecei a orar com a minha voz, mas na metade da oração para frente, eu percebi que o Espírito Santo me tomou, e as palavras já não eram minhas. As palavras não eram minhas, eu falava aquilo que eu não queria falar, eu falava versículo que eu nunca lembrei se eu li ou se eu decorei, porque eu emprestei o meu espírito, a minha boca,